Estou sendo gravada, agora eu já posso brilhar, esse é o meu momento. Vai! Boa noite, pessoal, boa noite a todos que estão entrando aí, vocês estão chegando agora, se aconchegue, pega aí sua aguinha, senta que nós vamos sentar aqui e ter uma conversa muito gostosa por aqui essa noite, né? Vamos construir aqui um diálogo muito interessante, né? Hoje a gente está, né, em mais um dia da nossa maratona em saúde mental e que a gente está falando ao longo da semana, né, sobre essa temática que é a intervenção em crise e a gente está tendo uma provocaçãozinha, né? Nós fazemos uma provocação que são 50 minutos para salvar uma vida, né? A urgência na saúde mental, uma temática que é muito relevante, muito importante. Eu acho que fundamental a gente estar levantando esse debate, sentando para conversar, literalmente sentando para conversar sobre isso, né? Então, queria muito agradecer às nossas instituições e cursos que são conveniados, né? Que é a Clínica Social Jung Brasil, a Clínica Social de Brasília, a Clínica Social do Rio de Janeiro, a Clínica Social de São Paulo, a Clínica Social do Sul de Goiás, que é conveniada aos tutores da UNASAM, a pós-graduação Lato Sensu de Psicologia Analítica, Imaginário e Prática Clínica, a pós-graduação Lato Sensu de Psicologia Mental de Base Analítica, pós-graduação Lato Sensu em Arte, Terapia e Práticas Integrativas e Complementares, pós-graduação Lato Sensu de Psicologia Analítica e Atendimento Clínico de Crianças, Adolescentes, Casais e Família, e os seguintes cursos de formação: curso de formação em Psicologia Clínica, de Base Analítica, o curso de formação em Mitologia e Psicodinâmica, muito bom, super recomendo, o curso de formação em Psicologia e Religião, e os grupos junguianos, quase que não sai, de Brasília, curso de formação em Psicologia Analítica e o curso de Interpretação dos Sonhos. Também temos nossos cursos EAD, que é o curso de Psicoterapia Online, Atendimento à Distância, curso O Mundo dos Sonhos, a escuta junguiana na prática da psicoterapia, tratamento de depressão, técnicas de atendimentos de crianças e adolescentes, e o curso de tratamento de transtorno bipolar. Também temos as instituições que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é PIG 188, o Ovra-Rum, que eu acho que eu estou falando certo, o Grupo de Mulheres do Brasil, a Faculdade Serra da Mesa, FASEM, a Junta Médica do Estado de Goiás, o Exército Brasileiro, a Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária, o Departamento de Psicologia da UFR, o Grupo de Pesquisa de Psicologia Analítica da UFG, a Unip, a Pós-Graduação em Psicologia Analítica e Arte-Terapia, e o Escritório de Saúde Mental da USP, o Instituto Jungiano de Brasília e a Associação Jungiana do Brasil, né? Longos agradecimentos a muita gente envolvida, né? Porque hoje estamos seguindo aqui um dia muito, muito, muito importante. Bom, hoje a gente vai dar segmento nessa roda de conversa com pessoas maravilhosas para compor esse diálogo. Então, eu vou contar um pouquinho sobre vocês e se vocês quiserem dar seguimento posteriormente, contando um pouquinho mais, vai ser muito legal, né? Vou começar apresentando a professora Alexandra Araújo, que é graduada em Psicologia pela USP 2003, psicóloga clínica de orientação analítica, supervisora clínica, e tem uma formação plural com estudos em culturas orientais, religiões, mitologias e contos. Também vamos contar com a participação da professora Fátima Rodrigues, que ela é graduada em Arquitetura e Artes, Arte Terapia, Formação, pós-graduação na Pomar, docente em ateliê terapêutico pela Pomar em 2002, psicologia junguiana pela USP, supervisora de arte terapia e terapeuta floral. Ela tem participação no ateliê e grupo de estudos do Museu do Inconsciente Nice da Silveira. Isso aqui vai render muitos assuntos, hein, professora? 2012 a 2019, e ela tem uma atuação em grupo de mulheres. Também contamos com a participação da professora Zara Oliveira, que tem um currículo extensíssimo. Convido vocês a depois dar uma pesquisada ali pelo Lattes, porque ela tem muito a contribuir. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade Católica de Petrópolis, especialista em Psicologia Analítica, e também é membro de data da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica pela International Association of Analytic Psicologia, o IAPP. Bom, e aí temos muitas outras formações, mas ela também é membro da Comissão de Ensino e Supervisão Clínica de Data da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, professora e supervisora clínica do Instituto Olhos da Alma, SAM, coordena grupos de estudo em Jung, o paradigma ecológico, imaginação afetiva, fundamentos em psicologia complexa, e atua principalmente nos seguintes temas: psicologia clínica, individuação, natureza e especialidade. E por fim, mas também a primeira, a gente fica com a professora Daniela Scanduz, né, que ela é graduada em Psicologia e Biologia, pesquisadora, possui mestrado pela Unicamp e doutorado pela UNB, em Biologia. Atualmente trabalha como psicóloga clínica, atendendo particular e socialmente, professora e supervisora junto ao Instituto Olhos da Alma Sã.
E já terminando com ela e começando com ela, a palavra é toda sua, professora Daniela. Obrigada, Ayla. Boa noite a todos e todas. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, né, junto ao Instituto. E agradeço também ao Jorge, né? Ele sempre dá a oportunidade para a gente, a toda a equipe que está aí, a Kate, né? A Ângela, a Ayla, todas, e as mulheres que eu conheci recentemente, que eu estou adorando, né? E aí eu vou contar uma historinha para vocês. Primeiro, como que foi isso? A gente foi chamada, então, para fazer essa roda de conversa, né? E aí a Zara, ela criou um grupo, né, de nós quatro, e a gente começou a conversar. No primeiro encontro, a gente foi definir como seria essa conversa. Só que, assim, não precisou definir muita coisa, as coisas fluíram, né? Foi muito interessante. E aí eu lembro muito do professor Antônio, daqui de Brasília. Ele fala assim: vamos conversar para as ideias circularem. E é isso, a gente começou naquele dia a conversar e as ideias começaram a circular e estão circulando, e eu acho que agora a gente pode englobar mais gente aí, né? O pessoal que está aí assistindo também. E tá, a gente vai falar sobre intervenção em crise. E é interessante que não é possível predizer quando uma crise psicológica ela vai ser desencadeada, né? Já que o evento causador dessa desordem aí, em uma pessoa, ela pode não ser igual em outra pessoa. E quando a gente vai intervir numa crise em alguém, uma das coisas que é importante a gente saber é diferenciar que tipo de crise é essa. Essa crise tem a ver com a evolução dessa pessoa, ou seja, não é fácil crescer, não é fácil deixar de ser criança, adolescer, adultecer, envelhecer. Essa crise vem desse processo. É importante saber. Ou essa crise é circunstancial? Como assim circunstancial? Vem de algum evento, algum acidente, alguma perda de algum membro ou de famílias, ou membro da família, seja um humano ou não. E sim, a gente tem muita gente que tem os bichinhos, eu estava aqui com os meus, né? Estão por aí. De vez em quando vocês vão ver uns gatinhos aqui andando no telhado, tá? Faz parte, ou um cachorrinho passando por aqui. Sim, são membros da família, sim, e a gente tem que ter todo esse respeito. É do outro, a gente tem que entender. Então, que crise é essa? Foi perda de alguma parte do corpo? Foi algum evento natural que causou alguma catástrofe? Perguntar para a pessoa, ela definir o que houve, o que está acontecendo, né? A conversa é muito importante nessa intervenção, né? A pessoa vai dizer o que está acontecendo ali e a gente vai montando a história dele, porque a história do outro, cada um tem uma história diferente, por mais parecida que possa ser, mas é do outro. E nesse espaço a gente vai entendendo e o outro, através da fala, vai entendendo o que está acontecendo com ele, por que ele está passando por esse processo, né? E aí, vale lembrar também que na intervenção em crise, ela pode ocorrer de uma forma breve, né? Que não precisa se restringir apenas no momento crítico que está acontecendo aquela crise, né, aquele evento. Ou pode se estender por um período maior. Foi interessante até que quando a gente estava conversando, né, eu não lembro quem das meninas comentou assim, mas é interessante que a gente, no consultório, a gente começa os 50 minutos iniciais, né, do atendimento da crise, começa ali no consultório, né? E a gente, sim, cada vez que a gente vai atender um paciente, mesmo no consultório, a gente às vezes está amenizando ou está entendendo um pouco daquela crise que podia ter acontecido. Às vezes está evitando uma crise maior. Às vezes não, geralmente está evitando uma crise maior,
né? Então, esse processo terapêutico dentro do consultório já é uma forma de entender, de muitas vezes evitar uma crise maior, tá? E também outra coisa que é importante lembrar é que tem pessoas que mesmo em momentos de muita pressão, de muito estresse, elas conseguem se manter mais tranquilas, só que outras não. E é por isso que muitas vezes a gente precisa estar ali, às vezes com a escuta, às vezes, sei lá, com só presente também. Isso também ajuda muito no processo, tá? Da, durante a fase de uma crise, uma pessoa. Estar presente, né? É isso, muitas vezes a gente precisa, às vezes, só estar lá e ser ouvido. E às vezes a gente precisa também levar alguma palavra amiga. Às vezes a gente só está lá, tem alguma. Eu gosto muito de trazer para o consultório, hoje não está dando para ver nas plantinhas aqui. Mas uma coisa que eu gosto muito quando eu estou atendendo, a pessoa está mais ansiosa, mais fora de si, eu gosto muito de trabalhar com plantas, com a terra, trazer ela para a natureza. Às vezes é isso, também ajuda, né? Então, cada uma tem uma forma de lidar com o outro, e eu acho que isso, essa forma diferente, a gente vai juntando e vai entendendo que, às vezes, o jeito que um fala, que age com o outro, pode me ajudar aqui amanhã, ou o jeito que eu estou falando pode ajudar você amanhã com o outro, né? Então, eu jogo a bola agora. Tá? Eu achei muito interessante isso que você colocou, né, Dani, que da escuta, do que o outro está trazendo para a gente. Porque o outro ele é sempre um outro novo. Quando chega ou uma situação isolada, que é um primeiro contato de uma crise pontual e que a gente está ali fazendo aquele acolhimento, ou mesmo uma crise dentro de alguém que a gente já está atendendo já há algum tempo, do que ele está falando? A gente tem, assim, o Jung fala para a gente, né, que a gente não sabe, é sempre um novo. Então, ter esse lugar dessa escuta de que é algo que ele está trazendo que a gente não sabe. E não se esquivar de perguntar e de pesquisar, para a gente poder dialogar com aquilo. Né? Porque os momentos de crise, de sofrimento mais intenso, onde a pessoa se desorganiza, se a gente olhar pela perspectiva do inconsciente, né, do self, tem uma estrutura ali por trás, dentro daquela desestrutura toda. E quando eu comecei a pesquisar sobre a palavra crise, assim, né, botei assim no Google, que eu de vez em quando faço isso. Às vezes eu pergunto para o dia também, olho para o dia, onde é que vai aparecer assim alguma resposta? E aí teve uma hora que me diz que apareceu assim, é o momento de encruzilhada, né? E eu achei essa imagem muito interessante da gente pensar, assim, não religiosamente, mas mitologicamente, sobre quem está na encruzilhada, né? Então, quais são os personagens que aparecem na encruzilhada? O que se oferece na encruzilhada? Né? Eu lembrei da Hécate, do Exu e de Hermes, que são os mensageiros, não, são aqueles que transitam entre os mundos. E aí eu fiquei pensando que oportunidade, né, de significação, se a gente puder parar para ouvir e servir ali de espelho e de possibilidade de diálogo para ver o que surge dali. Porque uma crise ela se apresenta quando alguma coisa tem que mudar. Seja ela tendo sido provocada por algo de fora, né, um acidente, uma perda, é algo que a pessoa se encontra numa encruzilhada, onde ela não está conseguindo, se ela chegou numa situação de sofrimento muito ostensivo, né, muito aparente, que é onde chegam para a gente nesse lugar, em geral, né, e da gente possibilitar a significação disso, e acompanhar do lugar
de escuta, né? De possibilidade de troca, porque quando o sofrimento ele está ali, porque ele está sem palavra, sem representação. Quando a gente possibilita um encontro com a terra, quando você falou de terra, ou de como simbolizar aquilo em imagens, porque às vezes a gente não tem a palavra verbal mesmo do córtex pré-frontal, né? A gente tem que... A linguagem do inconsciente é outra. É uma linguagem própria. E aí a gente tem que ir usando os instrumentos que falam mais com a gente, né? E aí é que está o nosso instrumento maior na clínica, né, e no contato com outra pessoa, é a gente mesmo. E por isso que eu acho esses encontros tão ricos, né? Porque a gente tem possibilidade de estar repensando esse nosso lugar, quem a gente é, e com certeza a gente sai diferente sempre. Né? Então, eu fiquei pensando nisso. E aí teve uma outra imagem que me veio também, que foi do mito do livro principal da cultura judaico-cristã, né? que é o mito do Gênesis, que estava lá, Adão e Eva no paraíso, os dois lá, nada acontecendo, estavam lá comendo uvas, passeando pelo jardim, né? E aí apareceu a cobra, né? E a cobra falou assim, pô, Eva, olha só, aqui tem maçãs, né? As maçãs são muito interessantes, afinal de contas você vai poder saber de muito mais coisa. E aí ela foi lá e ofereceu comeu, gostou, né? Ofereceu para Adão, falou, cara, olha só, Eva é legal, maçã oferece muita coisa. Só que aí começou toda a história, e se não tivesse a cobra, a maçã e a crise que se instaurou ali no paraíso, não tinha acontecido nada. Eles estavam ali, indiferenciados, dentro daquela situação totalmente confortável, e a gente não tinha história hoje para pensar sobre. Então, as crises, elas são momentos que são absolutamente decisivos, né? E que a alma está ali clamando, pedindo, por favor, eu preciso de outro alimento, eu preciso de outra experiência, porque, né, como diz o Hillman, o alimento da alma são as experiências. E, assim, foi o que eu pensei. Eu acho que eu pensei mais coisa, mas agora não tá vindo. Né? E, assim, é basicamente isso, né? O que vocês acham? Vocês acham que concordam, não concordam? Acham que é por aí, não é por aí? Salve a cobra e a maçã. Uhul, ainda bem, né? Pois é, se a gente for pensar em crise, né, o que é a crise, a gente tem tanta coisa, né, por tantos vieses que a gente pode ver, né? O Jung fala que a neurose, né, que é um estado de crise, né, é um estado de desenraizamento da natureza, da própria natureza e da natureza maior, né, que não há separação entre o dentro e o fora, né? Leonardo Boff fala naquele livro Crise, Oportunidade de Crescimento, que a crise é o que nos acrisiola, né? É o que nos purifica, é o que nos tira desse lugar do cotidiano plácido, né? Que é o que você estava falando aí do Adão e Eva, né? A crise tem a ver com essa perda da alma, né? Quer dizer, sempre há a necessidade do crescimento, mas por medo, por complexos, a gente se fixa em situações que às vezes nem estão nos satisfazendo, né? Mas são situações que a gente conhece, né? É como o ganho secundário da doença, né? A pessoa está num momento ruim da vida, num momento de limitação, mas ela insiste em ficar naquele lugar, né? Mas não é o ego quem comanda, né? É o self, né? É o inconsciente, né? E ele vai trazer para a gente em várias gradações, né? Que a gente não está seguindo a nossa alma, né? Que a gente está se perdendo da alma, né? Através de sonho, aí você não ouve o sonho, ele traz pesadelos, aí você não ouve o pesadelo, ele traz sintomas físicos, ele traz perdas materiais, né? Situações do cotidiano para que a pessoa possa enxergar e se ver, né?
e possa olhar para si, né? Acho que uma das coisas assim que a gente mais vê no consultório é as pessoas querendo se livrar dos momentos de crise, né? Querem se livrar do sofrimento, mas se a gente puder ter essa, vamos dizer assim, essa cosmovisão que o Jung traz como uma cosmovisão de vida muito mais do que teórica, né? De pensar. Às vezes eu falo para o paciente assim, cara, quem é que comanda essa bola azul que está nesse espaço negro do céu? Né? Assim, tem algo que não deixa essa bola cair, né? Então, se eu estou sentindo dor, eu vou seguir essa dor. Se eu estou sofrendo, eu vou encontrar um jeito de me amparar com um psicólogo, com um amigo, com uma religião, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre essas redes de apoio, né? Mas a crise, o Hölderlin fala isso, né? Que aonde está o perigo, está também a salvação, né? Jung cita isso lá no volume 10. Né? Por quê? Porque é justamente o que nos faz sofrer é o que está nos mostrando um caminho de transformação. Né? É o que está nos mostrando um ponto de mutação, onde o velho pode trazer o novo. Né? E a vida tem esses ciclos. Né? O que nos faz... A pandemia, por exemplo, né, é uma tremenda de uma crise que a gente está vivendo ainda, né, mostrando o que para a gente? Quanta coisa que a gente aprendeu com essa pandemia. Né? Uma das coisas, assim, para mim, essenciais, é que nós estamos todos ligados, independentemente de classe, raça, crença, status social, idade, né? E é algo que nos uniu pela dor no ar, né? E o que fez com que a gente fizesse? Se isolasse, se voltasse para dentro da gente, né? Quando a gente consegue aproveitar essa oportunidade, quando a gente consegue seguir essa intuição de perguntar por que eu estou vivendo isso, para que eu estou vivendo isso, né? Por que no sentido do o que eu estou precisando experimentar, né? O que a vida, né? Jung fala, né, que ele era um otimista, um realista otimista, né? O Ariano Suassuna também falava isso, né? E eu também digo isso, assim, que eu sou uma realista otimista, né? Porque toda vez que acontece alguma coisa que aparentemente é ruim, que a gente quer se livrar dela, se a gente conseguir fazer esse caminho para dentro, né? De entender, né? Buscar entender os sinais, os símbolos que a natureza está querendo nos mostrar, com certeza a gente vai entrar num caminho de ampliação, né, da consciência. Porque é para isso que a gente está aqui, né? Para se desenvolver, para florescer, né? O que é uma floresta exuberante? É uma floresta plena, né? Qual é o pico de uma planta, né? Quando ela floresce, quando ela gera benefícios, quando ela gera frutos, né? E nós a gente pode comparar a uma árvore, né? O Jung usa esse símbolo da árvore como um símbolo do processo de individuação, né? O que uma árvore, no seu estado adulto, ela consegue? Gerar frutos, flor, benefício, né? Beleza, ar puro, benefício, né? Então, se a gente não está gerando benefício para a gente, e olha, a natureza como ela é sábia, porque uma planta, quando ela não está bem, o que acontece com ela? Erva de passarinho, coxinila, pulgão, ela amarela, ela morre. E ela morre por quê? Porque ela se transforma em adubo para o outro. Quer dizer, como que a gente pode aprender com a natureza, né? O Jung fala, né, que a psique é natureza viva e vida criadora, né? Quer dizer, nenhum desses sintomas que nos acometem, sejam internos ou externos, é claro que a gente está falando aparentemente romantizando as coisas, né?
Há momentos em que a gente quer tomar um antidepressivo, que a gente quer sair e ir para a rua e não olhar para a dor. Mas se a gente conseguir ter essa ideia de que estamos todos ligados e que há um centro ordenador que nos conduz, a gente aproveita esses momentos de crise como um momento de aprendizado. Como uma coisa assim, ó, o professor está dizendo, ó, alguma coisa aqui não está legal, você está precisando aprender. Como diz a Morgana, né? Observe aquelas coisas que repetem na sua vida, porque é alguma lição que você não aprendeu ainda, né? Eu pensei em várias coisas, assim, não sei se ainda dá tempo na minha fala nesse momento, eu lembrei de uma... Dá tempo de eu contar uma historinha bem curta, né? 2 minutos. Zara, à vontade. Tem uma história que o Jung gostava de contar, que é a história do fazedor de chuvas. Alguns de vocês já devem conhecer essa história. Quem contou essa história, essa experiência para ele foi o Richard Wilhelm, que foi o tradutor do I Ching do alemão para o inglês, né? que convidou o Jung para fazer o prefácio do I Ching, né? Então, isso é uma história, por mais assim estranhíssima, é uma história real, né? Que de fato aconteceu, segundo eles, e eu não estava lá, mas eu acredito que faz todo sentido para mim. Numa comunidade onde o Richard estava, né, ele era um sinólogo, então ele estava fazendo alguma pesquisa, que eu não me lembro qual era, não, acho que na história, quando o Jung conta, ele não fala isso. Essa comunidade estava passando por um momento de seca muito grande, e na China, né, uma das formas de sobrevivência na China antiga era a criação, né, o cultivo do arroz, né, e com a seca o arroz não vinga, né, e é a base da alimentação deles é o arroz. Então, eles estavam passando fome, numa crise realmente muito grande. E aí descobriram, alguém trouxe a ideia de que tinha uma pessoa que sabia fazer chuva. E aí se organizaram lá e foram chamar essa pessoa. E o Richard lá observando os acontecimentos. Quando essa pessoa chegou, o Richard diz que era um homem velho, assim, meio séquido, assim, meio fechado, e que pediu para ir para uma cabana retirada e que ninguém o perturbasse, que levassem comida e deixassem na porta para ele comer. E aí ele ficou 3 dias, e o Richard ali pensando como é que vai ser isso, o que vai acontecer. No 3º dia, veio chuva. E aí o homem saiu da cabana e pediu para ir embora, se despediu das pessoas. E aí o Richard, como bom pesquisador, foi lá conversar com esse homem e perguntou o que é que aconteceu, aqui estava numa seca, chamaram você e tal. E aí ele disse assim, eu não fiz nada, vocês estavam fora do tal. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei fora do tal, e eu precisei me reclusar para que eu pudesse entrar em contato com o centro. Eu entrei em contato com o centro, as coisas se harmonizaram. Então, assim, essa é assim uma grandiosa lição assim para mim, né, que fala disso, né, dessa reconexão com o centro, né? E a perda dessa reconexão aonde leva, né? É isso nesse momento assim o que me veio, tá? Tem mais coisas, mas enfim, a gente pode ir falando depois alguma coisa, tá? Pegando até essa história, né, que você contou, né, nós tivemos essa oportunidade durante a pandemia dessa reconexão. Né? Nós tivemos a oportunidade, porque estávamos todos mesmo num caos, ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo estava totalmente apreensivo, né? Então, assim, era o momento, e foi o momento, e eu acho que continua sendo o momento, para que nós olhemos para dentro de cada um, né? Olhar e se acolher. Aqueles que não conseguiram se olhar de verdade começaram a entrar numa crise verdadeiramente. Né? Ou ia para um lado, ou falava de um, ou falava de outro, ou não acreditava, ou não queria acreditar, ou não conseguia acreditar, enfim, cada um, né, tinha o seu olhar.
E esses 50 minutos que a gente tem, né, na terapia é justamente esse olhar para, olha só, eu estou no caos, então tá, vamos lá, eu estou com você e nós vamos ajudar a você, quer dizer, a olhar, né, essa encruzilhada, como a Alessandra falou, né? Vamos olhar para essa encruzilhada e escolher qual caminho que eu vou. Né? Esse é o momento crise, né? É quando do caos se faz a ordem. Né? A gente sabe que o caos é o escuro e quando vem a crise está totalmente esse escuro, né? Mas que acreditar que vem uma luz. Né? Agora, essa luz é alguém que vai trazer, né? Ou você está aberto para essa luz. Quando a gente olha, por exemplo, o exemplo que a Zara falou da árvore, né, eu acho assim fantástica, porque não é nasceu, cresceu e morreu. Ela morreu, mas aparentemente dando fruto ou não dando fruto, dando flor ou não dando flor, né, ela vai continuar o trabalho dela ali na forma de adubo. Então, nós, no momento dos 50 minutos, a gente queria muito, né, é uma ansiedade que tivesse assim, esse retorno do fruto, mas nem sempre o fruto está naquele momento, está no depois. Né? E hoje a gente vê, pós-pandemia, quantos jovens, quantos adolescentes, quantas crianças, né, estão com crise de ansiedade, né? Essa é a crise de ansiedade, é a síndrome do pânico, é aquela crise da mutilação, a crise do suicídio, enfim, todas essas crises nós devemos acolher cada um de forma diferente. Não existe forma para acolher um ou outro. Né? Cada um tem uma maneira de ser acolhido, porque ele dá essa dica, né? Cada cliente dá essa dica. E aí eu falo muito, o que nos cabe é acolher com amorosidade, né? Como a Anísia da Silveira falava, né? Criar esse afeto catalisador, onde essa pessoa tenha esse vínculo, não um vínculo de dependência, não, mas que a pessoa se sinta naquele afeto catalisador para trazer essa amorosidade à tona, a sua própria amorosidade. Então, pegando até o exemplo da Zara, assim, nós temos uma macieira, né? A macieira vai dar maçã, ela não vai dar caju. A gente tem a rosa, né? A rosa vai exalar o perfume de rosa, ela não vai exalar o perfume de jasmim. E o que a gente vê hoje, principalmente na mídia, é aquela quantidade, enxurrada de coisas aparecendo e você acha que você vai ser tão essência de rosas quanto aquela outra pessoa que está lá fotografando, que está tudo lindo e maravilhoso, e não é assim. Né? A rosa vai continuar a sua essência de rosa. É interessante que ela olhe para o jasmim e veja lá o jasmim, mas ela jamais vai exalar o perfume do jasmim. A mangueira nunca vai dar caju, a macieira nunca vai dar manga, e por aí vai. Mas ela vai ser simplesmente o que ela é. E nós precisamos acolher na crise, né? Mostrar, olha só, você continua sendo a rosa, você continua sendo o jasmim, mas o que está fazendo que você não consegue exalar essa essência? Então, eu acho que vai muito por esse caminho, né? E aí, pegando um pouco da rede de apoio, né, nós temos essa questão dessa rede de apoio. Nós podemos indicar outros profissionais, nós podemos mostrar o que conecta essa essência, a essência verdadeira da pessoa, né, para que ela perceba que a crise acontece,
mas que ela pode se resgatar, ser resgatada por ela mesma, né? Então, assim, por exemplo, na arte-terapia, a gente vê que a gente pode usar vários materiais, né? Nós temos a colagem, quando a pessoa não consegue falar muito dela própria, então tá, vamos pegar aqui umas imagens que te chamem a atenção. Depois, o que falam essas imagens? A música, qual é a música que você mais gosta? Aliás, hoje, antes da gente começar, né, a Dani colocou lá uma música muito legal. É isso, a música toca, a arte toca, né? A imagem toca. E Jung vem falar dessas imagens com uma força incrível. E lá no Museu do Inconsciente a gente via muito isso, né? Como essas imagens, aqueles pacientes do museu, como eles traziam e falavam deles. Então, assim, essa rede de apoio que a gente tem, né, não só através do trabalho terapêutico, mas outros profissionais envolvidos, né, esse é um trabalho que precisa, sim, de apoio. Nós somos sós dentro de um consultório, né, ou num grupo de terapia, né, mas nós precisamos também dessa rede de apoio e indicar esses clientes para essa rede de apoio também. Mostrar que essa rede de apoio também é a família, né, que a família precisa, muitas vezes, também estar em terapia, porque é muito difícil quando você perde uma pessoa, né? Você está ajudando, sei lá, o filho, mas você também tem que estar ali junto. Quando você, de repente, uma pessoa é amputada, como eu hoje ouvia uma cliente falando do sogro, então, assim, ela precisou ser apoio, ser rede, né? Fazer essa rede, indicação, né? É isso que a gente precisa, né? De uma rede de apoio mais consistente, não nos fecharmos, né? E sim, a pandemia veio dizer isso, né? Eu acho que esse exemplo é muito, muito potente. Nós somos como a natureza. A natureza é uma cadeia, né? Nós não somos a parte da natureza, nós fazemos parte. Se fazemos parte, nós temos uma rede de apoio à nossa volta, né? É isso. Engraçado, Fátima. Eu lembrei quando você estava falando de rede de apoio, né? Quando a gente estava conversando lá, que aí, assim, eu não vou lembrar de quem foi, mas eu lembro muito de alguns pontos assim da conversa que, gente, o making off do nosso encontro é fantástico, né? Acho que a gente tem que começar a filmar para trazer também. E aí a gente começou a citar, não, a família é rede de apoio, os amigos, religião. E aí eu não lembro quem falou assim, mas muitas vezes, quando a família não é tão presente, a família, em vez de dar apoio, faz o contrário, né? Aí eu não lembro quem falou assim, não, mas eu não sei nem se foi a Fátima mesmo, mas tem também a pintura, os desenhos, aí eu até brinquei, é verdade, eu esqueci que a aquarela também é rede de apoio, né? Os nossos bichinhos também são rede de apoio, né? Então, assim, a gente tem várias coisas que às vezes a gente não percebe. A natureza é rede de apoio. Quantas vezes o paciente está muito angustiado e eu falo, vamos andar um pouquinho? Vamos abraçar uma árvore? Mas, gente, por favor, sempre que fizer alguma coisa desse tipo com o paciente, olha antes se não tem algum bichinho peçonhento, alguma coisa, tá? Por favor, né? Senão a coisa pode ficar pior. Mas, assim, a gente tem várias outras ferramentas, né? E aí eu lembrei também de uma historinha sobre rede de apoio, que às vezes a gente, como terapeuta, a gente às vezes não percebe que a gente faz parte disso, né? E aí eu adoro contar casos, né? Eu vou contar um rapidinho aqui. Quando meu pai ficou doente, ele teve um AVC em 2007, ele mora comigo atualmente, né, desde então. E aí eu lembro que a gente juntou
vários profissionais para poder restabelecer, né? Ele só ficou com um pouco falta de equilíbrio, né? E eu lembro que a gente chamou fono, ele ia para fisioterapia, na clínica tinha fisioterapia, fono, tinha psicólogo. E eu achei fantástico a forma dessa terapeuta agir, porque ela cuidava do pai, ela estimulava muito ele também, né? E eu não percebia que ela também olhava a família. Na época, minha irmã estava junto também, né? Ela ainda estava por aqui. E aí a gente ia levar o pai, e muitas vezes ela passava assim, enquanto o pai estava fazendo fisioterapia, não estava na sessão dela, passava assim no corredor como quem não queria nada, conversava com a gente e tal, né? Uma vez eu cheguei para ela, você nunca chamou a gente para conversar sobre meu pai ou saber como a gente estava? Ela não precisa. Essa voltinha que eu dou por aqui, a gente bate um papinho, toma um cafezinho, é isso, eu estou dando uma olhadinha como vocês estão. Entende que a gente, como terapeuta, também pode fazer isso, assim, sem intervir tão, assim, incisivamente, né? tão vorazmente, mas ver se... E ela falando, eu nunca precisou levar vocês para o set terapêutico, porque aqui mesmo eu já via que estava indo tudo bem, né? Então é isso, às vezes a gente ter essa sensibilidade que a Raquel, a terapeuta à época, tinha. Eu achei fantástico, eu tento trazer isso também como ensinamento, né? Então, é isso. Eu acho muito legal essas sutilezas que às vezes a gente não percebe, né? E que a gente pode trazer para o nosso set, né? Tá? Então é isso. Vou passar a bola de novo para vocês. Vai, é que é de vocês. Sim, vocês estão falando da Nise, né, dos animais, né? Tem uma história que está lá no um dos livros dela, Imagens do Inconsciente, né, que ela tinha um cachorro, isso apareceu até nos filmes, né, nesse filme que a Glória Pires fez, ele está circulando por aí, tinha um cachorro, tinha um paciente produzia ecolalia e não conseguia falar a língua, né, do português com as pessoas. E com o cachorro, ele começou a falar, né, o português. Né? Quer dizer, o que o cachorro foi ali? Né? Um coterapeuta para ele. Né? Por quê? Porque o cachorro tinha o que ela chama da emoção de lidar, né? Que eu acho que foi Fátima que falou, né? Que é o estar presente, né? Apenas estar ali, né? Eu fiz o mestrado em ciência da religião e o autor que eu pesquisei foi o Thich Nhat Hanh. E o Thich Nhat Hanh diz que o maior presente que a gente pode dar para uma pessoa é a nossa presença. Né? O terapeuta é uma rede de apoio. Né? Às vezes, um advogado é uma rede de apoio. Né? Às vezes, uma pessoa está atravessando um momento difícil, de crise, né, na vida, e às vezes ela fala para um amigo, e esse amigo indica um advogado, por exemplo, que pode tirar aquela pessoa ali, pode dar uma mão para aquela pessoa. Né? Um assistente social, um médico, né? Assim, existem as redes de apoio tradicionais, né? Que são os CRAs, as redes do SUS, né? Para a família, para o próprio paciente, né? Mas existem também essas redes que são invisíveis, né? E que não são essas redes oficiais, né? O sonho é uma rede de apoio, né? Você pode seguir com o paciente pelos sonhos dele, né? E a partir daí saber qual é a indicação, né, que a pessoa tem. A própria espiritualidade da pessoa é uma rede de apoio. Né? Quando eu faço uma entrevista com alguém, na primeira entrevista é uma das coisas que eu pergunto: qual é a sua espiritualidade? De acordo com o estilo do paciente, o que eu percebo do paciente, eu pergunto de formas diferentes: religião, espiritualidade, transcendência, né? Mas isso é muito importante, né? Da gente contar com isso na hora, porque às vezes a pessoa chega num momento que ela perde o sentido, né? Que a crise está falando disso também, né? Dessa perda de sentido, né? A própria história da pessoa, quando a gente conhece, né, partes da história da pessoa, pode servir como rede de apoio para a pessoa. Né?
de você mostrar para a pessoa, olha, naquele momento você conseguiu superar aquela dificuldade, você deu aquela solução para aquela situação, né? Quer dizer, eu sinto que rede de apoio pode ser tudo aquilo que traga para a pessoa a noção de que aquele momento que ela está vivendo não é o único momento da vida dela, né? A própria Anise falava que às vezes tinha uma situação que tinha uma pessoa que estava vendo um diabo. E aí ela falou assim, então tá, vamos fazer o seguinte, eu não estou vendo esse diabo, mas para mim poder conversar com esse diabo, eu preciso que você me descreva esse diabo. Desenhe esse diabo aqui. E o cara desenhou o diabo. Ou seja, ele desenhou o diabo no quadrado da folha, né? No retângulo da folha. Né? E aí o diabo ficou menor, né? Porque o que são esses momentos de crise, né? Onde a pessoa, a gente, né, perde o sentido da vida, a gente perde a esperança de que vai atravessar aquele momento, ou de que aquela situação é uma situação que é como se fosse uma tsunami, né? E o que é essa rede de apoio? Quando a gente consegue mostrar para a pessoa que tem uma expansão maior do que aquilo é um momento da vida dela, né? Tem uma frase do Jung que circula de várias vezes aí pela internet, que diz assim, quando você já nesta vida consegue se conectar com o infinito, a sua vida muda tudo e por tudo. Né? Quer dizer, então, tudo dentro disso que a gente já vem falando, né? Dessa percepção de que não existe só o feio, só o belo, só a noite, só o dia, só o mar, só o céu, só a terra, só o céu. Né? Eu me lembrei, quando você estava falando da terra, né? Eu dou supervisão para uma pessoa que estava trabalhando com uma outra pessoa muito desenraizada, um jovem, assim, com muita dificuldade de se conectar com o ego e de se fortalecer. E aí ela falou para ele enfiar a mão na terra. Simplesmente enfiar a mão na terra. Foi uma coisa que veio assim dela. Aí ela veio para a supervisão assim meio preocupada, né? Foi logo no início da supervisão, tipo assim, o que eu ia achar, né? Porque, né, afinal de contas, isso era muito técnico, né? Eu falei, nossa, que máximo. E isso é o máximo, né? Assim, né? Essa reconexão que a gente pode fazer, né? Com as nossas dores e com a nossa natureza, né? Seja ela da forma que ela tiver, né? Assim, a reconexão com a essência, né? Eu sinto que isso é uma grande rede de apoio, né? Assim, a gente sair um pouco desse lugar da rede de apoio no sentido tradicional, né? O médico, o ansiolítico, o psicotrópico, né? Assim, né? Tem tantas formas, né, da gente, a dança, a música, o respirar, né? Acho interessante que a gente vai fazendo vai circulando, né? E que você falou da fertilização, né? A gente está falando do renascimento, e que como o momento de crise é o momento da descida, né? A gente vai lá conversar com Hades, né? É o momento de encontro cara a cara com a finitude do momento, com a finitude da vida, que o Hillman fala que mesmo nas crises, né, de psicose, de esquizofrenia, a gente está falando de contatos com morte também. Ele é bem categórico, dizendo que isso são momentos em que a alma está precisando para se alimentar dos seus momentos, da sua aproximação e da sua significação da morte. E que isso faz parte da vida e da linguagem da alma. E que a morte está tão incluída na vida e que é mais importante até do que a vida, porque a partir do momento que se nasce, você já é velho o suficiente para morrer. E que a gente precisa falar disso. Só que falar de morte é tabu, né? Porque, como assim? Só que a gente morre todo dia, né? As células do nosso corpo, se elas estão saudáveis, elas estão morrendo. Só que elas estão renascendo. Porque se elas se recusam a morrer, elas viram câncer. Ficam ali se reproduzindo loucamente, né? E vira doença. Então, quando a gente está nesse momento de descida,
e que a gente tem, ou que a gente tem que acompanhar alguém no momento de descida, e que o máximo que a gente pode fazer é estar junto, e sabendo que, do mesmo jeito que se desce, a gente sobe, que a noite chega, o dia nasce. São ciclos, né? Mas que esses ciclos, na nossa cultura, eles estão muito desassociados, né? O lixo some, né? A gente não, em geral, assim, pelo menos quem está mais na cidade grande, as pessoas comem, quem come carne, uma carne que vem numa bandeja de isopor. Ninguém morreu para se comer carne. Nem se fala disso, nem se pensa nisso. É algo que, né, que não é um ciclo. Mesmo quando é um vegetal também, ele não saiu da terra e ele não voltou para a terra. Porque tem esse lugar de ciclo também, né, de putrefação que fertiliza, né, e que possibilita o renascimento. E eu acho que assim, essa questão da rede de apoio, quando a pessoa está lá naquele momento onde ela se vê desconectada desse ciclo, ela não está percebendo que existe o dia amanhã, né? Não existe a possibilidade do nascer, ela está na escuridão. E todo o desespero e arquetípico e mitológico que vem da escuridão, porque ela é apavorante mesmo, né? E aí, o que reconecta, né? O que faz essa conexão do... a conexão, para mim, fala de Eros, né? Então, a pessoa, quando está se sentindo totalmente desconectada, a sensação que me dá é que Eros não está ali se apresentando, né? E onde Eros se apresenta para cada um? Que é o que a gente tem que se perguntar, né? Onde ele se conecta? Pode ser na música, pode ser na terra, pode ser no desenho, pode ser numa infinidade, pode ser na culinária, né? Que a culinária, eu sou cozinheira também, então eu acho culinária fantástica, gente, porque você faz todo o ciclo ali. Chega no final, se você não deixou tudo limpo, você acha que o Armagedon chegou, né? Porque é um desespero. Não adianta querer comer que a louça está ali para a gente pagar a conta, porque tem sempre conta para pagar. E esse lugar de morte e renascimento, né, e da gente poder acompanhar esse processo, que é muito difícil, porque o processo do nascimento a gente acha lindo, né? É muito empolgante, né? O cheiro do bebê recém-nascido é uma delícia, né? O cheiro da carne podre não é. Né? E a gente passa por todos esses processos. Só que para o bebê nascer, aquele que estava lá confortável dentro da barriga da mãe, será que ele achou confortável respirar o ar? O momento foi dramático, né? Foi de morte do ser anterior, da existência anterior. Ali também houve um processo de morte e de nascimento. E a gente vai passando por esse processo ao longo da vida. E a gente tem que poder estar num lugar que eu acho dificílimo, por isso que a gente tem que fazer muita terapia, porque a gente tem que, né, saber das nossas crises, dos nossos processos, das nossas mortes, dos nossos renascimentos, para poder estar acompanhando alguém que está passando por esses ciclos todos, sem entrar, sem achar que vai ficar lá no Hades também, né? Não fazer da refeição no Hades, saber que para sair do Hades a gente tem que ter a moedinha para entrar, para pagar para o caronte, tem que ter a moedinha para sair e que não pode comer lá. Né? A gente tem que ter o caminho de saída. Né? E se a gente está, de alguma forma, alinhado com o nosso processo, a gente pode estar junto ali no processo do outro, sem que o outro capture a gente para lá. E a gente fique preso lá também, porque senão dá, porque é muito dói ouvir a dor do outro. A gente não está eximido desse lugar, a gente é gente. E o nosso trabalho é um trabalho doloroso. Achar que a gente vai estar acompanhando a dor do outro e não vai sentir dor, eu não sei quem consegue, eu não consigo. Né? Às vezes dá, quando a gente vê uma pessoa que está num sofrimento muito intenso,
Se a gente não tem uma perspectiva de que aquilo tem algum sentido, como a Zara falou, de que tem um centro ordenador naquilo tudo, e que, mesmo que a gente não tenha a menor ideia, porque em geral a gente não tem muita ideia mesmo, não, do que vai vir depois, mas que a gente tem que saber que vai vir alguma coisa. E que a perspectiva do melhor ou pior, ela não é da perspectiva do ego. Né? É de um crescimento de maior conscientização daquela alma, daquela história. Né? Vai haver um significado, aquilo vai chegar em algum lugar, mas que não necessariamente da perspectiva do ego é aquilo que então o ego imaginou que era o melhor possível a ser feito. Que às vezes não era, o ego não está muito... O ego não gosta das crises, né? O ego gosta de rotina, previsibilidade, né? Saber que amanhã a gente vai acordar, vai estar tudo igualzinho estava hoje, para que ele não tenha que lidar com a morte dele, né? Porque é uma morte simbólica, porque ele vai ter que se reestruturar de alguma forma, mas ele tem que também ser permeável a essas coisas, porque senão ele quebra assim, e a gente sabe que a coisa é muito mais complicada, porque o ego forte é aquele que é permeável e que pode ir se remodelando a partir dos acontecimentos que vão acontecer, gente. Na vida de todo mundo não tem vida sem crise. A crise ela pode ser muito intensa, com um sofrimento muito grande, ostensivo, né? Ou pode ser menos, mas que vai ter. A gente já nasce com a crise. Né? Então, essa nossa escolha por trabalho é uma escolha de atravessar as crises, de acompanhar pessoas nesse trajeto, de estar ali. Né? Então, é de autolapidação, né? De poder olhar para as nossas crises, né? Porque cada vez que chega a crise do outro, a gente toca a gente em algum lugar. Porque o Jung fala também, se não tocar, a gente não consegue trabalhar. E como possibilitar e facilitar para que isso aconteça? Eu acho que são muitas perguntas, né? A gente não tem resposta pronta. Cada um vai apresentando, e a gente, a supervisão da Zara, que de repente viu aquele insight ali de enfia a mão na terra, porque às vezes é isso mesmo, é com a nossa sensibilidade e com o nosso insight. A gente não tem exame de sangue, a gente não tem ressonância magnética, né? Não tem um crivo ali para dizer mão na terra. A gente vai se lapidando, pensando em perspectivas, de vez em quando aparece mão na terra, não sei o que, vamos plantar, vamos cozinhar, o que disso do humano, que são tantas possibilidades, né? Porque a gente tem essa infinidade de possibilidades de criar histórias, simbolizar, representar, e que é com isso que a gente lida. E isso tudo é rede de apoio. Essa conexão que a gente vai fazendo, que a gente está tendo aqui. Se não fosse a rede, a net, né, a gente não estava conectado, a gente não estava conectado na pandemia, a gente estava isolado. Imagina como é que seriam as crises muito piores. A nossa própria, porque por mais tranquilo que tenha sido essa passagem de ficar, né, impedido no seu ir e vir, né, ou dificultado, né, porque estava tudo no ar e a gente podia ser o transmissor de um vírus mortal para outra pessoa, sem querer, sem consciência nenhuma, porque ele é invisível, ele é microscópico, né? E o que a gente ia fazer? Então, e aí a gente tinha a net, a gente teve esse apoio todo, a gente pôde se conhecer. Né? Quantas pessoas eu conheci, gente? Muitas. Quantas aulas eu assisti? Se não tivesse essa crise, eu não ia ter podido ir assistir. Quanto conteúdo maravilhoso, gratuito.
né, de aprendizado. Eu aprendi tanto nesses últimos anos, tanto, que eu nem sei. Que eu acho que eu devo ter vivido as 3 vidas aí em 2 anos, não tem ser mal. Né? Porque isso tudo veio possibilitado por uma crise mortal, onde se falou de morte o tempo inteiro, né? Onde teve um sofrimento muito grande, mas tem um outro lado. E a gente está vivendo ainda, né? Porque agora tem varíola dos macacos, né? Tem uma coisa aqui, tem guerra, tem não sei o quê, a morte está aí, né? E por que ela está precisando ser literalizada? O que a gente negou esse tempo todo, a gente enquanto humanidade? Para o negócio ter constelado assim. Enfim, porque tudo que a gente nega, né, a energia psíquica, né, a gente vai unilateralizando aqui, o que está lá no inconsciente vai sendo puxado para cá. Daqui a pouco vem aquele nominho na antiodromia e faz o quê? Então, eu acho que tudo isso são coisas que fazem a gente ser provocado em lugares também dolorosos, né, e tal, mas que sabendo que a gente está um junto do outro. Aqui. Engraçado que a Alessandra estava falando, eu lembrei de um caso, eu vou voltar só um pouquinho na rede de apoio, né? Que eu lembrei de que lá no Instituto, em Goiânia, tem vários animais, tem principalmente gatinhos. Na época que eu entrei eram 4, né? E geralmente quando eu ia atender, eu deixava a porta aberta, eu deixava entrar, claro que eu perguntava para o paciente se podia ou não o animalzinho entrar, né? E raramente o paciente falava que não podia. Era muito raro. E era interessante como o fato de ter um animal dentro do set terapêutico, muitas vezes alguém, ou o gato vinha e pulava no colo da pessoa, ficava ali perto e a pessoa alisando, parece que ficava mais fácil falar. É muito legal. Mas tá bom, lembrei isso do item anterior. Pois é, isso tudo que a Alessandra falou, né, e todos nós estamos falando dessa rede de apoio, né, nos coloca, diferentemente de um médico, né, que quando se coloca assim, bom, você tem isso, tá diagnosticado o que a pessoa tem, mas não necessariamente que o medicamento que ele vai dar vai ser para aquela pessoa. Né? De repente, a pessoa tem uma reação alérgica. E aí? Como é que fica isso? Isso também é o nosso lugar, né, quanto terapeuta. Nem sempre a gente acha que está, né? Não, é isso. Não, não é, né? É por isso que essa escuta realmente é uma escuta muito diferenciada. É uma escuta que o Hillman fala muito da alma, né? É isso, tem que usar essa alma. É usar a intuição. Você está inteira ali, né? Você não está fragmentada, embora você esteja até fragmentada muitas vezes, né? Porque está com um monte de situações resolvendo, mas ali naquele momento você está inteira. E o lugar do terapeuta, muitas vezes, quer ser o salvador? Não. Você não é o salvador, né? Como nenhum médico é o salvador. Nós somos instrumentos, né, que vão ajudar a esse cliente as suas escolhas. Nós não vamos dizer qual é a escolha, mas nós vamos dizer, você tem escolhas, né? E aí vamos fazer com que esses clientes, esses pacientes e essas pessoas que estão ali envolvidas, até mesmo a família, comece a perceber que tem situações que ela precisa estar junto e não é o terapeuta que vai salvar, que muitas vezes a gente percebe que
bom, ainda bem que isso nunca aconteceu comigo, né, um caso de suicídio, se bem que eu já recebia e atendo clientes que já tentaram suicídio, né, mas quando um cliente comete o suicídio, a culpa não é do terapeuta, a culpa não é do psiquiatra, né? A culpa não é da família, não existe isso. Né? E o que a sociedade faz é culpar, né? Achar quem são os culpados. Quando acontece uma crise de ansiedade, quem é o culpado? Não. É o que levou a pessoa a ter aquela crise de ansiedade. Qual foi a escolha que a pessoa teve? Então, esse é o nosso caminho, não o caminho de julgar, né? Mas sim, eu estou junto para mergulhar com você. Né? Eu vou mergulhar junto com você. Olha, você tem como a Anise falava, né? Você tem um escafandro, você não vai mergulhar sem ele. Se você vai para profundo, você não vai mergulhar sem ele. Né? Então, assim, olha, nós temos tanto tempo para ir lá dentro, olhar esses 50 minutos, e você está ali, né, com o teu cliente, e fala, olha só, vamos subir agora que o nosso oxigênio está acabando. Né? Depois a gente volta, e mesmo assim, a volta, né, de um mergulho é gradativa. Então, esse o nosso. Eu acho que essa imagem mostra bem, né, como é o trabalho, onde é o lugar do terapeuta. Não, eu vou mergulhar com você, mas nós vamos mergulhar com segurança. É essa a importância que a gente precisa. Eu não vou te ajudar, quer dizer, eu não vou te ajudar, eu não vou te salvar, mas eu vou te ajudar a você se olhar. E isso falta muito a muita gente, não só terapeutas, mas a família, né? A trabalho e por aí vai. Hoje existe um individualismo muito grande que faz com que as pessoas fiquem cada vez mais sós, mais isoladas. A crise vem, né? Ou eu pego meu celular e vou ficar olhando o que está acontecendo no mundo, né? Aí eu olho, me frustro porque eu não estou igual, ou me frustro porque eu não vou conseguir ir a tal lugar, e é aquela bola, né, que fica ali o tempo todo, pulando, quicando, né? Ou aquele círculo que eu não consigo sair. Por quê? É mais importante eu olhar para fora do que olhar para dentro. E nós estamos ali para ajudar esse olhar para dentro. A saída para dentro, né? Não, Fátima. A saída para dentro. Tá. E é engraçado, eu estava escutando você falar, eu fiquei pensando também, para o terapeuta também não é fácil se deparar com um paciente em crise ou um paciente em risco suicida, né? Esse tipo de atendimento, ele faz com que a gente entre em contato também com os nossos próprios questionamentos, as nossas próprias angústias, dúvidas, né? A gente também confronta nossos limites com isso. E assim, justamente quando a gente vê que tem limite, tem hora que a gente, como terapeuta, tem que falar, pera, isso eu não aguento. Esse tipo de caso eu não atendo. Está tudo bem, deve-se, inclusive, fazer isso. Esse não, tá? E fala com rede de apoio, vamos lá, a gente também precisa, né? A gente tem os nossos colegas e fala, fulano, esse tipo de caso eu não dou conta, eu posso passar para você? Esse tipo de coisa é importante, a gente saber, e para a gente saber qual que é o nosso limite, nós como terapeutas, a gente tem que estar sempre em terapia, né? É importante isso, até mesmo para
para não misturar o que é nosso, o que é do outro, porque às vezes as histórias são tão parecidas que você olha, estou vendo uma história passar ali, né? Então, assim, não, aquela é dele, é parecido, mas não é a sua. Né? A história dele, é o andar dele, é o caminho dele, é o sapato dele. A gente precisa ter essa consciência, né? E aí, outra coisa também que é importante, a gente ter essa noção de que quando a gente se disponibiliza ali para ouvir a dor do outro, muitas vezes essa dor do outro produz efeitos igualmente dolorosos na gente, né? Acompanhar o paciente na luta do sofrimento também significa se autoacompanhar, né? No sentido de saber que o profissional ele só vai poder oferecer aquilo que é possível. Ele não vai poder ir mais do que ele pode. Então, saber falar até aqui, tá tudo bem, né? Tem uma frase que eu peguei aqui que eu achei muito legal, que é bem isso. E essa coisa, essa tecla de bater, fazer terapia sim, para a gente se conhecer e para a gente não confundir nossos casos. Outra coisa, saiu do consultório, desligou a câmerazinha, né? Deixa para lá, deixa o caso ali. Né? Tá, tem certos casos que a gente precisa estudar um pouquinho mais e ir um pouco mais adiante, tudo bem. Mas não ficar com o caso o tempo todo na cabeça. Né? E aí a frase é a seguinte, vou ler aqui para vocês. Cuidar é inseparável da compreensão e como compreensão deve ser simétrica, ouvindo o outro, ouvindo a nós mesmos, cuidando do outro, cuidando de nós mesmos. Então, gente, terapia, a gente precisa sim de terapia também, né? Então, é isso, não podemos fugir da terapia também, da nossa terapia em dia, né? Passa a bola. Sim, Quem o que você pega? está falando, Dani, tem a ver com um princípio, vamos dizer assim, né? Assim, o que nos leva a escolhermos fazer a faculdade de psicologia ou a faculdade de medicina, o que nos leva a querer lidar com o humano, né? Falando estrito sensu, ser psicólogos, né? O que nos leva a estudar psicologia? Tem gente que não sabe nem por que chegou, né? Eu, por exemplo, ia ser veterinária, até conversei com vocês sobre isso, né? Mas depois eu vi que não tinha cuidado dos bichos, né? Não tinha cuidado dos seres humanos, né? Dos quais eu faço parte, né? Então, assim, se a gente for pensar do ponto de vista junguiano, né? Nós somos quirons, né? Eu não sei se vocês, se todos conhecem a história do Quiron, né? O mito de Quiron. Ele era um assessor do Asclépio, né? Que é vamos dizer assim, o pai da medicina, e ele, numa guerra, tentando defender o Asclépio, ele levou uma flechada mortal, com veneno mortal, né? Só que ele era metade homem e metade animal, né? Ele era um centauro, né? Que é do cólon para cima, o humano, e do cólon para baixo, cavalo. Né? Ou seja, ele não morria. Mas, ao mesmo tempo que ele não morria, ele também não se curava da ferida. Né? E o fato de estar em contato com a própria ferida e de procurar ungüentos e macerações para cuidar da própria ferida, ele aprendeu a cuidar da ferida do outro. Né? Quer dizer, estar em contato com a nossa própria ferida, como foi falado aqui da terapia, né? Nos propicia estar em contato e auxiliar e até empatia com a ferida do outro. Né? Que o que cura é o quê? É o eros. Jung fala, estude todas as teorias, aprenda todas as técnicas, mas diante de um paciente seja apenas uma pessoa. Né? Eu tenho um grupo de estudos que a gente está estudando no momento a prática da psicoterapia. É um livro que muita gente acha que é muito básico, mas ele realmente... O que é a base? Né? Alguém falou alguma coisa interessante aí. Depois a gente vai ver, né? Falou sobre o Quiron.
Pois é, ele desenvolveu a capacidade de lidar com a dor, por não morrer, né? As nossas dores vão ser eternas, né? Os nossos complexos, eles não são extintos, eles são integrados, conscientizados, né? A vida não é linear, né? Ela é uma espiral, né? Então, de vez em quando, em volta de lua cheia, né? Aquela dor no tendão de Aquiles ressurge, né? Então, ao mesmo tempo, é ela que nos propicia justamente ter o quê? Essa capacidade de compreensão, de acolhimento, né? Há poucos dias, acho que no primeiro encontro dessa maratona, o Jorge falou uma frase que eu achei assim belíssima, muito potente, que o que mata é o isolamento, né? E o isolamento, ele não é só concreto, né? Ele pode ser simbólico. A gente pode estar diante de um paciente e não conseguir alcançá-lo. A gente pode estar diante do nosso próprio sofrimento e estar isolado de si mesmo, né? Porque a psique ela é plural. Né? Tem a Zara que está aqui falando com vocês, tem a Zara mãe, tem a Zara filha, tem a Zara mulher, tem a Zara mãe de gatos, né? Tem a Zara ser humano, né? Que aspectos meus que eu preciso estar cuidando e entrar em contato, né? Quando alguém falou, acho que foi a Alessandra, né? Que quando o paciente chega, ele nos toca, né? Em algum ponto, né? Tem um artigo interessante no volume 1 da revista Jungiana, ainda na época que ela era em papel, que é um artigo do Guggen Bull Craig, que é o arquétipo do inválido e os limites da cura. E ele fala justamente disso, né? Que à medida em que a gente entra em contato com as nossas feridas, nós fazemos com que facilite que o paciente entre em contato com a ferida dele. E, ao entrar em contato com a ferida dele, o paciente nos auxilia a entrarmos em contato com o nosso curador. Sabe aquela cama de gato, né? Aquela rede que tem lá no volume 16, que é o inconsciente do paciente com o nosso inconsciente, o nosso inconsciente com o inconsciente do paciente, né? É isso, né? As nossas instâncias, quanto mais a gente consegue aprofundar na nossa sombra, né? Nesse volume 16, que é a prática da psicoterapia, Jung fala isso, né? Que nenhum terapeuta leva o seu paciente aonde ele não foi, né? A gente não tem que ter essa asepsia, né, da neutralidade científica, né? Não precisamos de um divã que nos proteja, né? O importante é a gente estar ali de frente com o paciente, porque a contratransferência ela é uma ferramenta, né, de percepção do inconsciente do outro. Às vezes, alguém falou, acho que foi Daniele, que falou aquele dia que às vezes ela sente coisas que não é dela e que é do paciente. Não sei se foi Dani, se foi Fátima, né? Às vezes a gente tem sentimentos, percepções que o paciente está falando uma coisa ali que não tem nada, aí de repente vem um sussurro no nosso ouvido, né? Quer dizer, é importante a gente ouvir, né? É importante a gente ouvir o outro, né? Esse lugar de escuta, né? Como diz, né, no dito popular, né? Nós temos uma boca e 2 ouvidos, porque a gente precisa escutar mais do que falar, né? E começando a escutar por nós mesmos, né? O que mais que a gente pode falar disso, né? Quer dizer, a gente chega aí, então, nesse nosso último tema, né, que é a escuridão, né? A gente está falando o tempo todo aqui de crise, né? E o que é a crise, né? A noite escura da alma, né? Do João Batista, né? Aquele místico do século XV, né? Que dizia que é na noite escura da alma que a gente consegue entrar em contato com as nossas forças mais profundas, né? O Nietzsche vai dizer, se você olha por muito tempo para o abismo, ele olha de volta para você, né?
O que a gente está falando o tempo todo, né, quando a gente fala de crise? A gente está falando de desconexão, né? O que a nossa sociedade está vivendo, né? Essa desconexão, né? Hoje, as catedrais são o quê? Os grandes shoppings, né? As pessoas estão ali buscando a sua hóstia, a roupa que vai fazer com que eu me sinta mais inserido, né? Onde eu encontro o sentido, né? O sentido é no iPhone 7, no iPhone 9, no iPhone sei lá qual, que é agora o iPhone da moda, né? Ou no carro X, no carro Y, né? Ou no título X ou no título Y, né? Justamente porque a gente perdeu essa conexão com esse eu profundo, né? com a nossa alma. Né? O meu doutorado atualmente, quer dizer, só tenho um, né? E que eu espero ser sobrevivente desse doutorado, que dizem que quando você faz doutorado, muitas coisas acontecem na sua vida, né? E realmente eu ouvia falar isso para as pessoas, e eu estou vivendo assim na pele, assim, uma enantiodromia, né? Como diz a Alessandra, né? Uma transformação profunda na minha vida, que aparentemente não tem nada a ver com essa iniciação, né? Mas o meu doutorado é no livro vermelho, nos livros negros do Jung. E ele fala justamente disso, né? Dessa busca de encontrar a própria alma. Né? Ele estava perdido, né? De si. Mas ele fez disso um processo criativo. A gente tem duas opções. Alguém falou aí cedo da bifurcação, né? Não, foi hoje cedo, numa supervisão, que uma pessoa estava dizendo que o adolescente estava numa bifurcação. Mas a gente está o tempo todo nessa encruzilhada, né? Foi a Alessandra que falou da encruzilhada depois, né? Ou a gente olha para dentro e faz as pazes com os demônios que temos dentro de si, né? Na história de Jesus, né, que pode ser mito, pode ser real, né? Vai ser para cada um o que quiser, né? Mas na última noite dele, né, ele como símbolo da onisciência, com quem ele ceiou? Com Judas. Né? Então, a gente precisa fazer as pazes com os nossos Judas, né? Estar em contato com esse espírito das profundezas que habita, né? que nós habitamos, né? O inconsciente, né? E esse inconsciente coletivo que é ancestral, que guarda todas as memórias, todas as vivências do primeiro homem, do primeiro ancestral, né? Do primeiro ser humano, da primeira pedra, né? Da água, das florestas, das montanhas, né? É conseguir se reconectar com essa noite escura da alma e perceber que ela vem, e ela vem não para nos maltratar. Ela vai nos maltratar se a gente brigar contra ela. Mas se a gente consegue se entregar, se render, claro, ninguém quer ficar sofrendo. Eu não quero ficar sofrendo, né? Mas se a gente consegue procurar uma conexão com esse centro ordenador e buscar um sentido, né, desse aprendizado, com certeza o caminho é um caminho de expansão, porque toda noite precede o dia, né? Toda morte precede o renascimento, né? Então, se conectar com esses ciclos da natureza, né? A menstruação, por exemplo, é uma coisa muito rica, né? Quer dizer, as paredes do útero se desfazem. E as mulheres, aquele livro Cartas do Caminho Sagrado, tem uma carta que se chama Tenda da Lua, né? Que fala que as mulheres, quando estão menstruadas, elas não cozinham, elas não participam das redes, né? Elas vão para a oca, elas ficam inclusas. Né? Por quê? Porque é preciso morrer, é preciso que essas camadas que não nasceram se transformem em adubo, né? Humus, né? Nós somos homens, né? Humus, né? Que tem a ver com a terra, com a fertilidade, né? Aparentemente não tem nada a ver, mas isso me veio aqui na cabeça e eu acho que eu quero contar para vocês. Tem uma história não, eu assisti há uns anos atrás, no National Geographic, um costume de uma tribo africana que as mulheres colhiam uma determinada planta
e se alimentavam dessa planta. E essa planta tinha umas sementes. Aí elas faziam uma espécie de um colar com essas sementes e depois elas devolviam à terra como forma de agradecimento. Elas viam a terra como um ser feminino, né? E ao replantarem, né, ao doarem essas sementes para a natureza, elas estavam replicando o ciclo de vida, né? Então, acho que não foi por acaso que veio, né? Agora veio o sentido, né? Assim, né? As nossas sementes, né? As sobras das nossas experiências, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? As nossas lágrimas podem ser adubos das nossas árvores futuras, né? Então, assim, eu desejo que a gente possa lembrar disso sempre, né? De se conectar com a noite escura para que a gente possa ver o sol nascer. Tá? Zara, você estava falando, e é engraçado, sempre que fala de escuridão, eu ouço essa palavra, me vem na mente, né, aquela música Fear of the Dark, do Iron Maiden. Sim, eu gosto de rock, tá, gente? Então, eu sou roqueira. Tá? Então, é nóis, né? Tá. Então, assim, sempre eu gosto dessa música, quando vai falar de sombra, alguma coisa, eu gosto de colocar essa musiquinha, ela é fantástica, né? Tá. E aí eu estava lembrando disso. Quem puder, depois dar uma lida na letra, ou escuta com calma, entendendo a letra, é gostoso demais. Bom, mas voltando, né? Aí eu peguei uma frasezinha que fala assim, que Jung, ele adverte que o homem que não atravessa o inferno de suas paixões também não as supera. Elas se mudam para a casa vizinha e poderão atear fogo que atingirá a casa sem que ele perceba. Então a gente precisa enfrentar sim os nossos demônios. Eu adoro, de vez em quando dá uma briga aqui. O pessoal é bem demoniado aqui dentro também, viu, gente? E aí, para falar um pouquinho dessa parte, dessa escuridão, né, dessa sombra, eu trouxe um poema que eu vou deixar para vocês e depois que eu ler, eu vou jogar a bola de novo, tá bom? Eu adoro trazer músicas, poesias, tirinhas, né, charges. O pessoal que assistiu a aula comigo já sabe que eu sempre trago muito dessas coisas, né? Eu vou trazer um poema que hoje à tarde eu estava olhando assim, gente, eu queria pegar alguma coisa para pôr lá e eu não sabia o que. Aí eu li esse poema e achei muito bonito. É Sombra o nome, de André Dispori Cassian, acho que é isso. Então, ele fala assim, penso na minha liberdade, onde hei de encontrá-la. Na rigidez dessa máquina, indago, sou livre. Mas livre de quê? Talvez de algum erro, talvez de algum cárcere, talvez de algum grilhão, talvez de alguma certeza. Mas onde adivinho a liberdade, sempre habita uma sombra, precede-me em tudo este negro fantasma. Me envolve e me permeia, abraça minhas entranhas, confunde minha vontade, sussurrando em meus ouvidos. A mentira de uma cantiga de liberdade. Fala com a minha boca, ouve com meus ouvidos, deseja com a minha vontade. Pensa com os meus pensamentos. É ela quem sonha os meus sonhos. Onde houver a luz da vida, haverá sempre sua sombra. Ocultamente, ardilosa e persuasiva, se insinua em meus pensamentos e segreda a minha consciência, sua surda exigência. Toda a minha vida é máscara desta sombra, é superfície dessa sombra, tirana, oculta e envolvente, que toma o meu pensamento,
subjuga meus anseios, encarna minha vontade, conquista meu juízo e me instila seu anelo. Liberdade, ó quimera, ilusão benigna que consola esta podre criatura articulada, títere nas mãos desta sombra, puxando cordéis invisíveis na grande comédia das nossas vidas. É isso. Eu achei esse poema muito lindo e que cabia aqui. E vou deixar vocês com ele. Passo a bola. Dani, eu lembrei, você trouxe um poema lindíssimo, né? E assim, muito forte, verdadeiro, né? E enquanto você lia o poema, eu lembrei da Sombra de Christian Andersen, Hans Christian Andersen, que ele tem um texto sobre a sombra, né? E aí eu vou falar muito rapidinho essa história. Tinha sombra e a pessoa morava em frente a uma outra casa e ele era um homem muito curioso e ele queria saber porque ele via sombras na casa, né? E não via nada, ele só via aquelas sombras passar de um lado para o outro. E ele queria saber o que acontecia ali. E o que ele faz? Ele dialoga com a sombra dele, né? E pede a ela para ir lá para ver. Ela vai, só que ela resolve conhecer o mundo. E ela se torna tão grande, que ela fica muito tempo afastada dele, e aquele homem começa a adoecer. Quer dizer, o homem sem a sombra começa a adoecer. E aí o que acontece, anos depois, a sombra vem, né? E olha para ele e fala: ué, o que aconteceu? Você está aí horroroso, morto, quase, né? E ele fala: você não podia ter feito isso comigo, você foi conhecer o mundo, você foi conhecer outras coisas e me deixou aqui sem a minha sombra. E aí ele comenta, né, o final, estou resumindo, super resumindo, é a força que você dá para essa sombra. Essa sombra faz com que ela cresça tanto que ela é muito maior do que você. Então, é essa crise, né? Quando você não cuida dessa crise, você fica nesse lugar mesmo sombrio, dá tanta força para essa sombra, quando você não dialoga com ela, você dá tanta força para ela que ela se torna muito maior e você define. Juntamos esse poema com a sombra, acho que dá um bom diálogo, né, Alessandra? Eu lembrei do Peter Pan, que começa a história costurando a sombra, desesperado porque estava com a sombra perdida, né? Ele precisa lá costurar, tentando costurar a sombra, porque sem sombra, o que é ser sem sombra? O que é um desenho sem sombra, gente? É um desenho sem forma. Para a gente poder enxergar as formas, a gente precisa da sombra. Alguém já tentou dirigir num dia claro, tudo branco? Eu até comentei com elas quando a gente se encontrou. Uma vez eu estava aqui, era tudo branco, o céu era branco, não tinha um azul, toda nuvem, e estava aquele nevoeiro branco, tudo era branco. E eu estava numa parte da cidade que só tinha prédio e asfalto, e tudo era branco, eu não enxergava nada. Quando eu entrei dentro do túnel, me deu um alívio tão grande. E aí, quando eu cheguei no outro bairro, que tinha verde, tinha cor, né? Tinha outras coisas, eu falei, cara, agora eu enxergo. Porque a gente precisa do contraste. O contraste ele é absolutamente necessário. A gente precisa dessa integração para poder entender, significar, sentir, existir, né? A gente precisa sentir fome, a gente precisa dos ciclos para poder querer comer, a gente precisa sentir sede, né? A gente precisa sentir dor para saber os nossos limites, né? Tem coisa mais perigosa que as pessoas que têm aquela doença. Existe uma doença que a pessoa não tem sensibilidade, ela não sente dor. Ela passa o tempo inteiro em risco de morrer, porque se queima e não sente, né? Então a dor é necessária para a gente conhecer os nossos limites.
Se a gente não tem esse lado sombrio, se isso não está integrado, se a gente não consegue ir integrando, né? Porque a gente está o tempo inteiro, ainda bem, em processo, porque se acabar o processo também acaba. E se já viesse pronto, também qual era o sentido da gente estar passando pela experiência? Né? Então, se a gente tem um lugar onde a gente consiga, de alguma forma, dar forma à sombra, né? Deixar ela existir, assim, né? Que não é muito agradável, não, né? Mas a gente precisa desse espaço, né? Eu lembrei do amuleto da Lilith também, que a Lilith, que os amuletos dela, ela não entrava nas casas quando tivesse um amuleto que tinha escrito o nome dela, aí ela não fazia mal para ninguém, ela estava presente, ela estava reconhecida, ela podia existir. Né? Porque que tem lá na primeira história lá da Bela Adormecida, eu gosto de história, né, gente? Deu para perceber que eu já contei muito. Que a Malévola faz aquele estrago todo, porque ela não foi convidada para a festa. Como é que você deixa alguém de fora? Toda vez que você tenta excluir um conteúdo e dizer não, eu ia falar sim, vou existir sim, vou perturbar sim, até você me dar um lugar, porque eu sou necessário. Se eu existo, eu sou necessário. Então, assim, não fui eu que criei, né? Esse mundo que tem de noite, claro, escuro, que tem polaridades, né? Mas a vida existe na tensão, né? Dessas polaridades. A gente não pode negar, né? A gente vive numa sociedade onde ficar triste é proibido, né? Onde esses lugares, né? Envelhecer também é proibido. Gente, há 1 ano ou 2 anos atrás, quase que envelhecer entrou para o rol de doenças. Como assim? Né? Tu não pode envelhecer mais. Então você não pode. Né? São coisas que a gente não. Né? Fica assim. Então as pessoas vão se transformando em algo que. Né? Que eu não sei o que é exatamente, porque não pode passar pelo processo, que é um processo da natureza, que é um processo do humano, que é o nosso processo. Então, a gente precisa, de alguma forma, eu também não sei qual, ir abrindo, porque eu acho que cada um vai encontrando em si, e nesses diálogos, e nos nossos atendimentos, e quando a gente é atendido, né, qual é o lugar que a gente vai dar para as nossas sombras, como é que elas vão poder se presentificar, existir, né? Quando que a gente pode dormir, porque a gente precisa dormir, gente, também não sei, não dormir, né? A gente não pode, não pode acordar. Né? Então, eu vou terminar com esse questionamento, né? E com mais provocação, né? Do que com respostas, contando muitas histórias que eu espero que reverberem, né? Que com certeza essa experiência vai reverberar em mim por muito tempo. Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até essa hora, né, compartilhando com a gente, e espero que tenha muita pergunta aí para a gente responder e trocar ainda. E agradecer ao Instituto e a todas aquelas pessoas todas que eu já não lembro mais, mas já esqueci. A lista é enorme, né? Sim, gente, uma lista gigante. Mas a iniciativa é maravilhosa, maravilhosa e absolutamente necessária. Então, obrigada. Então, bora para as perguntas, pessoal? Sim. Então, vamos lá embarcar. Eu vou trazer a primeira, que é da Adriana Oliveira, que ela pergunta: existe eficácia e é indicada a utilização dos contratos anti-suicídio? Quem quer responder essa? Alguém se arrisca? Como é que é? Se tem comprovação? Se existe uma eficácia, né, e se é indicado utilizar esses contratos. Eu acho que eu nunca tive contato com um contrato anti-suicídio na minha prática, pelo menos, né? Uhum. Alguém Olha, quer falar? Eu posso falar também. Tá. Bom, eu vou falar, quando eu faço a anamnese já, independente de saber ou não se é um paciente de risco, durante a anamnese, não só eu peço, pelo menos no mínimo, um contato de emergência, e eu já deixo bem, assim, falo para o paciente que se toda a sessão é sigilosa, e
a menos que eu sinta que tem risco de morte, né, para ele, eu vou entrar em contato com alguém com esse contato que ele me passou, né? Então, eu deixo bem claro que a única coisa que eu posso, de repente, quebrar em parte o sigilo é se eu vir que ele tem risco de morte. Pode completar, Lê. Eu acho que ela estava falando daquele contrato de vida, é isso? Era contrato ou era contato? Contrato. Contrato, né? Contrato. Eu conheço. Eu acho o seguinte, isso é o que eu acho, tá? Não sei de comprovação. Que a gente pode usar qualquer coisa, desde que a gente não perca a perspectiva daquilo que o Hillman fala que é a metáfora básica, né? De que aquilo ali é uma experiência e que a gente não vai trair, romper o vaso, impedindo a experiência do que está sendo atravessada por quem está com a gente. Mas isso também não quer dizer que você não vai fazer nada. Então é uma experiência, tudo bem, vai lá. Né? Um paciente que está em surto, quebrando consultório, não, então quebra aí porque é experiência. Não é isso, mas eu acho que a gente tem que estar em contato com essa premissa básica. A partir daí, botar a mão na terra, fazer o contrato de vida, aí eu acho que o que a gente sentir dentro que é válido, sem perder essa premissa de que existe, que o nosso contato é com a alma, é com o mundo interior, é com o inconsciente, que aquilo ali tem uma lógica. Aí eu acho que o instrumento que a gente vai usar é muito particular de cada terapeuta. Isso é como eu penso. Né? Aí eu não sei se alguém tem alguma ideia diferente. Ficou Trazer o respondido, paciente Adriana? para Tá tudo ele. ok? Isso. Acho que tá. Acho que foi respondida a questão dela. Pode continuar, gente. Tem mais pergunta? Ela foi sim. Na verdade, tem observações e sugestões que eu achei muito legais, né? Comentários sobre o Kiron e também traz ali algumas, né, agradecimentos, porque a fala de vocês foi muito gostosa, pelo menos eu me senti muito abraçada em ouvir. Acho que desde quando começou, falou assim, encruzilhada, eu já me senti muito feliz em estar aqui ouvindo, porque, né, eu sou da Umbanda, então eu já me senti, assim, abraçadíssima pelo discurso, principalmente quando a gente traz para essa área mais de estudar esse lugar psicológico e também desse lugar que a gente está falando, né? Saúde mental. Então, eu tô muito feliz, eu tô feliz com tudo que eu tô aqui. Nossa, maravilhoso. Tá. Então, acho que... Bom, meninas, eu adorei as nossas conversas oficiais, as extras oficiais também, né? Fantástico. E acho que assim, a musiquinha, antes de entrar, eu vou falar para o pessoal, né? Eu pus aquela música que eu adoro também, aquela Bola de Gude, Bola de Meia, né? Do Milton Nascimento. E eu acho que é isso, que a gente não pode perder esse contato com a criança que a gente tem, né? E é muito engraçado, porque toda vez que o adulto balança, a criança vem sim, me dá a mão, me leva para brincar um pouquinho, né? É bem isso. E essa coisa da gente lidar com a criança é muito interessante, porque tem um caso que eu tive que fazer com que a pessoa resgatasse essa criança, né? O adulto se visse como adulto, mas também acolhesse a criança. E às vezes é isso, a gente esquece, a gente deixa a criança lá para trás. Esquece que a gente já foi criança, esquece do adolescente, esquece. Não, gente, a gente é muito mais que isso, não esqueçamos, né? Que a gente tem uma criança, que a gente tem um adolescente, é claro que fazer algumas coisas
de adolescente ou de criança, ótimo, desde que não coloque em risco nem você mesmo, nem o outro, tá? Mas fora isso, vai rolar na terra, vai escorregar na grama, vai pular amarelinha, vai subir na árvore. Com cuidado, gente, por favor, que eu gosto, tá? Às vezes eu faço isso, sim. Eu falo que eu tenho que ensinar minha filha a subir na árvore, por isso que eu subo também. É uma boa desculpa, por enquanto, né? Então, meninas, queria agradecer a todos vocês também pelo encontro, por a gente se conhecer, adorei realmente muito, tá? Obrigada por estar aqui, por todos que ficaram até agora. Ah, foi aniversário da Fátima, dia 7, e vai ser da Alê, dia 12, gente. Parabéns, meninas, né? Sempre. Obrigada. Obrigada. Então, Adorei. falando até completando essa criança aí que você falou, né? O timo é uma glândula que ela vai se fechando, ela é aberta, antigamente achavam que ela era pequenininha, ela não é. Só que a sociedade vai fazendo com que ela vá se fechando. Menina, não fala isso, menina, se comporta dessa forma, menina não faz isso, menino também não faz, menino não sei. Enfim. E mais ou menos aos 7 anos, né, ela começa a diminuir. Ou seja, ela não diminui, ela vai se fechando. E é interessante que você pode ativar essa glândula. É só bater no centro do peito, bem no centro do peito. E aí, se a gente for parar para perceber, os macacos, quando eles vão para a guerra, assim, na luta, né, eles batem no centro do peito. Quando eles vão acasalar, eles batem no centro do peito. Quer dizer, eles estão sempre chamando essa criança, que é essa criança que nos motiva, que nos leva, né, à frente. Então, eu desejo a todos que batam sempre no meio do peito, né? Não precisa ser igual a macaco, não, vamos devagar, né? Chamando essa criança interior, né? Agradeço muito por essa oportunidade, né? Foi muito gostoso, os nossos encontros foram ótimos e o dia de hoje também. Obrigada ao Instituto e obrigada a todos os envolvidos nesse movimento e vocês, né, que estão aqui com a gente até agora. Obrigada. Sim, eu também quero, só que assim, eu não vou devagar não, porque o meu signo chinês é macaco, tá? Então eu vou soltar a minha macaca. Eu tenho o hábito eu até tenho ele aqui, de passar alecrim aqui, né? A medicina tradicional indiana, ela faz umas pocinhas, né? Aqui que aquece com ervas, né? E realmente existem tantos saberes, né? Que estão espalhados por aí, que estão ligados à natureza, né? E acho que esse momento que a gente está vivendo aqui agora, né? Nós não fizemos nenhuma explanação erudita, né? Fizemos uma explanação bem natural, né? Uma conversa, fomos falando pela nossa intuição, a gente meio que preparou um esqueminha de fala para cada uma nos temas, né? Foi bem assim, vamos dizer assim, baseado na experiência mesmo, né? Uma coisa fenomenológica, né? Mas eu acho que a experiência mais essencial desse momento é disso da rede, né? A gente falou tanto da rede de apoio, né? Essa música que a Dani colocou para a gente, do Milton Nascimento, né? Que infelizmente vai ter um show dele aí pelo Brasil, né? E poucos vão poder assistir, né, Maria de Fátima? Mas tudo bem, né? O Milton Nascimento é um patrimônio, né, da humanidade, para mim ele é um patrimônio, né? Essa música que ela colocou, ele fala, né? O solitário não quer solidão, né? Se a gente puder ter essa percepção, né, de que depois da chuva tem o arco-íris, né?
Então, assim, como a Alessandra falou, né? A pandemia veio, nos isolou, mas, ao mesmo tempo, nos fez perceber essa rede. Né? Hoje a gente está aqui, a gente não se conhecia, estamos se falando, estamos trocando experiências. Hoje quem falou fomos nós, outro dia vão ser outras pessoas. Né? Eu fico pensando na imagem da floresta. Né? A floresta ela é o que ela é porque ela é diversificada, né? Ela é plena de diversidade. Né? A samaúma não quer ser paineira, a paineira não quer ser abacateiro, o abacateiro não quer ser macieira, elas estão ali cada uma sendo elas mesmas, renascendo, morrendo, soltando suas seivas, né? Se comunicando inconscientemente, né? Pelas raízes, se protegendo umas às outras. Né? A embaúba, que é uma árvore que cresce rápido, que é considerada uma enfermeira, ela dá sombra para uma castanheira, que é uma árvore nobre, mas que demora a crescer, e se ela não tivesse a embaúba, que algumas pessoas consideram não como uma árvore de lei, se não tivesse a embaúba, o pau-brasil não poderia nascer, porque o pau-brasil demora a crescer. Então, assim, cada um de nós, nas nossas especificidades, nas nossas dificuldades, nas nossas falhas, nas nossas características únicas, nós somos importantes. Né? E se a gente puder perceber que esse momento de crise, né, humanitária, planetária, está nos convocando para percebermos a importância das redes, né, das nossas redes internas, das nossas conexões internas e dessas redes humanas que a gente está desenvolvendo aqui. Né? Assim, não tem um que é melhor que o outro, nenhum que é mais bonito nem mais feio, cada um é o que é. Né? Como diz a música, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Né? Mas que a nova humanidade, quando sobreviver, eu tenho assim algumas intuições de que vai ser uma humanidade mais fraterna, né? Mais de rede, né? Não tão dentro de si, né? Mas mais espalhada. Né? Então, assim, eu sou grata ao Jorge, que é o idealizador desse projeto. Eu acho ele assim um ser humano muito grande, que eu ainda não vi o tamanho dele ainda, né? Através dele, quantas pessoas estão sendo atendidas, quantas pessoas estão assim, está circulando vida, né? Ele é uma grande castanheira, né? Assim, se a gente for pensar, né? Então, assim, sou grata a todos vocês que tiveram a paciência de nos ouvirem até agora e todas as pessoas que nos propiciaram estar aqui, Catiane, a Ayla e toda a turma que está acompanhando o Jorge e o próprio, tá? E a todas as queridas que eu aprendi conhecendo agora, Fátima, Alessandra, Dani, tá? Grande beijo para todas nós. Acho que eu falei um pouco demais agora, né? Mas tudo bem, né? Foi ótimo. Boa noite. Boa noite a todos e até amanhã, hein? Amanhã teremos o último dia. Boa noite a todos. Boa Um noite. abraço. Meninas, Boa noite a Ângela, todos. Tati, Ayla, boa noite. Adorei. Sara, Também. Fátima, Ale. Tchau, gente. Tchau, boa Beijo. noite, meninas. Tá, boa noite. Boa noite.